volta mais um episódio do De Casa Pensada. Estamos aqui para falar de arquitetura e como a arquitetura está na nossa vida em todos os lugares, de uma forma muito leve, muito alegre, muito agradável, sempre interagindo com vocês que estão aí assistindo. Então, para lembrar, eu sou Renata Melendes. Eu sou Marcelo Marcolino. E eu sou Flávia Amorim. E nós estamos no De Casa Pensada. Siga também a gente nas redes sociais, no Instagram, @de.casapensada. E é isso, né? E aqui no YouTube, né? Façam seus comentários aqui. Lembrem de fazer no chat do ao vivo. Mas se fizer um comentário que quer que a gente leve para um novo episódio, que a gente saiba que você comentou depois desse episódio passar, deixa ali nos comentários que são permanentes pra gente saber que é você que tá falando com a gente. E é importante pra gente. Então hoje vamos falar, pra variar, de comportamento, valores e estilo de vida. Arquitetura? Também. Tá inserido em tudo. Mas ligado à moda. Moda e arquitetura têm uma boa relação, conversam, são irmãs? Totalmente, vocês concordam? Claro, acho que arquitetura é moda também, né? Também, verdade. É tudo meio que um jeito de comunicar, né? Eu sempre entendi muito que a moda, assim, né? O que eu vou vestir, é o que eu tô querendo transmitir, do meu humor, do meu jeito. E a arquitetura tem muito disso também, né? De ter o jeito de quem tá ali investindo no espaço também. Ou deveria ter. A moda, ela é mais assim, um laboratório de tendência. Uma coisa que vem mais rápido, né? Obviamente, muito mais rápido e fácil. Sacanagem, não vou falar que é fácil não, né? Mas é uma maneira rápida mais disso, ágil, chega mais ágil de chegar na gente. Já a arquitetura, a gente pega aquela tendência, leva um tempo para se apropriar daquilo ali e executar. E a longevidade também, né? Porque a arquitetura a gente faz um prédio, faz uma casa e aquilo se perdura por muito tempo, ou pelo menos deveria. Teoricamente, deveríamos, né? Vamos falar disso também. Porque trocar uma roupa, uma blusa, um vestido é muito mais fácil do que a gente, enfim, fazer toda a releitura de um prédio, de uma construção, ou mesmo quando a gente fala de outras camadas da arquitetura. A arquitetura de interiores nada mais é do que moda aplicada à casa, né? Ou aos espaços. Então, a gente pode discutir um pouco aqui sobre a perenidade das coisas, ou a vulnerabilidade, efemeridade, na verdade, das coisas em relação ao tempo em que elas permanecem. Legal. Eu acho bem legal. É o que a gente conversa às vezes, assim, de ter uma arquitetura muito datada. Eu acho quase inevitável a gente ter muito reflexo da época que a gente está vivendo, né? Ao longo da história a gente vê isso, o quanto os acontecimentos foram influenciando na moda e na arquitetura de algum jeito também. Totalmente. Né? Eu fico pensando agora, assim, pensando em referências, a gente até trouxe algumas imagens para vocês verem como isso é real. A moda andando junto com a arquitetura ao longo da história. Sim, e o que eu acho muito legal é que a moda, ela é mais palatável da pessoa entender que aquilo transparece um momento de vida, né? E não fazem essa relação tão direta com a arquitetura, para eles entenderem, apesar de ser, né? Porque quantas vezes a gente já falou assim da personalização da arquitetura, da sua casa, que a sua casa tem que falar um pouco de você. E eu acho que a gente falando de moda, a gente consegue transparecer isso de uma maneira mais fácil. Pronto. Porque a pessoa sabe o que ela gosta de vestir, ela sabe o que ela tá afim de quando investir, aparece uma né? novidade, você sabe, isso não combina comigo. Sim. Nossa, quero muito um Nossa, desse. que horrível essa tendência, que é uma palavra que a gente odeia, né? Acho que a gente pode contextualizar agora alguns momentos marcantes da história. Ótimo. E que tiveram influência direta sobre o comportamento, seja no modo de se vestir, como na arquitetura, Legal. né? Vamos olhar as primeiras imagens, então? O que a gente tem aí, produção? A gente trouxe um paralelo dos anos 20 Legal. entre o que se usava na moda e o que se construiu naquela época. Aqui nessa primeira imagem a gente consegue ver o edifício Chrysler, que é lá em Nova York. Eu acho que é uma grande expressão uma construção, né, que tá na memória de todo mundo. Sim. E é muito parecida com o que se usava naquela época. Anos 20, pós-Primeira Guerra Mundial, uma década, né, de muito luxo, de muita ostentação, de mostrar poder. Mistura de materiais, combinação de materiais Grande, brilhantes, muito brilho, cores. Mostrar que está bem, né? Que esse paralelo da arquitetura, da moda e dos acontecimentos políticos, econômicos, climáticos dentro da arquitetura e da moda, claro, né? Que é o que a gente está associando aqui, eles são muito juntos. Então, isso que a Renata falou é bem importante, é bem legal. A gente veio de um momento pós-guerra. Quando a gente está numa guerra, tanto na primeira, na segunda, as grandes depressões... Nunca estivemos. Ai, pelo amor de Deus!
Nossa, como a gente está falando da Primeira Guerra, pelo amor! Historicamente. Historicamente. Quando a gente fala em Primeira Guerra, em Segunda Guerra, em momentos de crises mundiais muito grandes, a gente acaba trabalhando com uma arquitetura muito mais funcional, dura. É um momento que a gente precisa trabalhar com funcionalidade, preço, né? Valores têm que ser baixos, todas as coisas têm que funcionar. Tem que ser exequível em curto prazo de tempo. E a gente em momento nenhum vai pensar em enfeitar. Não é a arquitetura que a gente vai pegar ali e tipo a Art Deco, que é o momento da arquitetura do Chrysler ali que a gente mostrou, das roupas. Não vai ter ninguém trabalhando ali, esculpindo um detalhe. Porque aquela arquitetura, primeiro, é uma arquitetura de reconstrução quando a gente fala em guerra, né? Falando em guerra, não em momento econômico. Mas a gente precisa reconstruir muita coisa. Tem que ser uma arquitetura mais rápida, ela fica uma arquitetura mais dura, mais... A atmosfera geral. Austera mesmo, é muito né? séria, né? A atmosfera geral não é de diversão, de cores fortes, não é de celebração. Pelo contrário, né? Sim. É de economia, de objetividade. A gente precisa sobreviver novamente, exatamente, né? É meio de sobrevivência, não é de Mas ocupação. a gente também tem que levar em consideração os locais onde essas construções simbólicas estão inseridas dentro do contexto de guerra. A gente acabou de mostrar um edifício que é situado em Nova York, Estados Unidos, e ali eles precisavam mostrar, né, a situação, poder, exatamente. Então, foi esse período entre as duas guerras, né? Então Sim, tinha isso de ostentar. Mostrar o poder, e isso vai assim do macro que tá mostrando o poder e do micro, né? Porque a gente também quer se sentir bem. Pelo amor de Deus, a gente acabou de passar por um momento difícil. Deixa eu usar um brilho, deixa eu usar uma franja, deixa eu colocar movimento, deixa eu misturar material, deixa eu mostrar que tá tudo bem pra mim também, né? Então, assim, a arquitetura, né? Exatamente. Porque logo depois... Vou falar de uma visão minha e vocês concordem ou discordem. Mas eu acho que nesses períodos, assim, antes do que a gente vive hoje, como a gente está fazendo paralelo de moda e arquitetura, hoje na moda a gente vê essa expressão muito mais fácil. E ao passo que antigamente, na arquitetura, ela era muito... Parecia mais visível. E valorizada, assim, valorizava-se essa expressão através de grandes construções para mostrar poder. Hoje em dia a gente vê uma coisa meio pasteurizada. Não sei se vocês concordam com Eu isso. tenho a impressão de que olhar para trás e avaliar o que já passou acaba sendo um material mais fácil de estudar do que você vivendo o dia a dia, né? Tanto da moda quanto da arquitetura, já que é isso que a gente está falando. Então hoje, no nosso contexto, você sentir que a arquitetura é valorizada porque está retratando ali a característica de uma geração, talvez a gente só consiga fazer essa leitura de quem está fazendo isso na próxima geração. Eu lembrei de um período da minha vida. Eu estava fazendo ensino médio e os meus professores, principalmente de geopolítica, história, falavam, eu tenho certeza que daqui a alguns anos a gente vai estar falando da revolução tecnológica. E naquele momento a gente não estava estudando e hoje, de fato, a gente já fala da revolução tecnológica. Só se fala nisso. Em pouquíssimo tempo que eu fiz o ensino médio. A gente uns 2 anos. Uns 2, 3 anos. Agora já tá até nos livros de história, de né? vez em quando a gente pensa, né? Tô vivendo um momento histórico, mas essa análise a gente não consegue fazer de dentro. E é bem provável que isso esteja acontecendo com a arquitetura também, né? A gente tá vendo acontecer, mas a gente ainda não consegue nomear. Quando a gente pensa em Singapura, em Dubai, na China, né? A gente tá vendo aí. Agora, no que isso vai dar, como isso... Pensar depois essas expressões, né? Isso. É muito legal isso. Além do que essas tecnologias também trazem uma certa impressão para a arquitetura, no sentido de que hoje os edifícios devem ser sustentáveis, eles devem ter uma outra pegada, né, em relação... acrescentando não é só um monumento de mundo. expressão, ele é um corpo ali, um organismo que deve funcionar de acordo com o meio com o qual ele está inserido. Sim, né? São muitos elementos, né, que vão compondo as escolhas do arquiteto, do estilista. A gente viu aí anos 20, anos 30, a gente pode pensar um pouquinho, aí passando anos
40, nos 50, que já era Segunda Segunda Guerra. Quando a gente Isso. começa a ver o Modernismo. modernismo crescer. Que já então é tem dessa esse linha reflexo da do que a Flávia arquitetura. falou, É. da austeridade, de uma coisa muito mais focada na função. Mesmo o que é focado em forma é de uma coisa simples, com menos Sim. adorno, com menos decoração. O que a gente vai trazer de monumental é na forma, não é no material, Nas não é no... proporções, né? Então, a gente que tá aqui em Brasília, a gente vê muito isso, né? A gente A tem gente é um total eixo fruto do monumental. modernismo, né? Exatamente. Uhum. A gente aqui em Brasília tem o eixo monumental que o país inteiro conhece, né? Que a gente tem ali os prédios, os ministérios são completamente quadrados. E o visual do Simples, próprio Congresso são 2 torres e 2 bandejas. Então, o monumental, ele é conseguido simplesmente pela forma, né? Claro pela que na época dimensão estávamos ali. falando de uma tecnologia nova, que era o concreto armado. Tudo isso é experimentação inerente da arquitetura como ciência, né? Colocando assim. Mas ainda era um material barato, né? Sim. Farto. Então, tudo isso entrava nesse mesmo contexto histórico, se a gente for pensar em guerra. E né? que revelava Desde- outras no quanto a formas história de expressão, de como pensar. o brutalismo também, Também. né? Que é a Bauhaus, exposição dos né? materiais básicos como elementos decorativos Que também. técnicos, né, Mas a gente não vai ficar Nossa, falando não. arquitetonês aqui, Não. né? Não, Pronto, vamos pular para uma década mais divertida, mas da nossa vida também. E depois veio o quê, gente? onde a Depois gente veio já o quê? existia, né? Não, aí a gente veio para um momento de liberdade total, né? Que já Hippie. começou com o Woodstock, né? Com o Passa movimento. por isso, Passa né? por isso Anos e 70, chega Da década que eu amo. Minha cara. a melhor de todas. Sou suspeito, porque eu nasci 80! nela, né? Você nasceu em 80? Não, eu nasci durante a década, não De foi muito no jovem. eu Ah, sou não, porque eu muito sou jovem. décadas à frente. Tá certo, seus novinhos. Mas acho que a Ai. gente pode falar da década de 80, fazendo sempre o link, né, da moda, das expressões com a arquitetura. E aí a gente fala da exuberância dessa época, das cores, volumes. A gente tem também a influência da música, acho que foi uma década muito produtiva. Ah, é mesmo. Outras e artes. quando a gente fala, acho Né? que a arquitetura Moda e arte é se tudo. expressa como qualquer outra Variações. arte, e aí todas elas se entrelaçam de alguma Ah, forma, com né? certeza, né? Uhum. E a gente usa a música como referência também, muito do que a gente faz, né? Foi uma década muito produtiva. É. E trouxe muitos elementos. Eu acho que do que a gente viveu, é uma das décadas mais marcantes, né, É. gente? Tinha esse Porque- componente da liberdade, da alegria, da celebração, né? Eu acho que o Brasil, né, o que a gente viveu era No Brasil muito ainda era uma época solar. de regimes. fim de regime militar, né? Uhum. Mas muito essa busca, eu acho, pela liberdade, por poder usar qualquer coisa, por se expressar com alegria, né? Verdade. Pós um período de muito cheio de regras, né? Gente, Uhum. eu É lembro, isso. assim, da casa dos meus pais, década de 80. Vou ter que dizer que eu já estava nascida, né? Não vai ter jeito. Gente, Já tem coisa caminhava. mais... Já Não, corria? não. Eu me lembro por fotos, então. Da cozinha amarelinha. A cozinha toda amarela, informica, linda. linda. Aqueles fogões, retrô, Fórmica. geladeira, retrô. Era- Fômica, uma Com possibilidade de cor. cores, E né? era maravilhoso, Nossa, é um gente. material maravilhoso. Maravilhoso, até hoje, super tecnológico, né? Muito bom. A Mas- gente tem imagens legais dos anos 80 também, pra Tem, para mostrar. fazer referências. Pra vocês. Ó, Ai, que legal. é moda e meu arquitetura Deus. andando juntas completamente, Eu né? queria esse lookinho amarelo hoje. Gente, e esse volume. É, Isso, com as gente, tipo, ombreiras. não escondo nada. É volume no cabelo, É. volume nas ombreiras. A saia, ela é balonê e a minha jaqueta é bomber, entendeu? E você vê que na arquitetura a gente tem ali a mesma expressão das roupas, Dos né? excessos, aqui a gente olha Combinação meio de olho de torto cores, até hoje, é. né? Assim como o balonê, a ombreira, às vezes a gente torce o nariz, a arquitetura também é de torcer o nariz, né? Cheia de elementos decorativos, mas é isso, de alegria, de liberdade Deixa eu mostrar decorativa, um né? momento mais Sim. tranquilo, né? Vamos mostrar que tá tudo bem, que a gente pode Era meio fazer isso. o que a gente Um quiser. respiro, Vamos né? dar uma respirada. E aí a gente entra numa questão que eu acho que eu lembrei de uma situação que eu já passei,
a época que eu comecei a falar em casar, em escolher vestidos, etc., tava assim, mais ou menos todas as minhas amigas, Na família, mesma vibe. na mesma vibe, né? A gente tem levas, né? A leva das formaturas, do festa de 15 anos, formaturas, casamentos. E eu tinha umas amigas que falavam: não vou escolher um vestido, vou escolher um vestido clássico. Não vou colocar um vestido porque senão vai ficar datada. Imagina daqui 30 anos eu olhar essas Gente. fotos e o meu vestido tem ombreiras, o meu vestido tem. E eu pensando o contrário, né? Pensando, mas isso que é legal. Eu Não quero- apaga seu momento. Porque senão a gente vai ficar repetindo os vestidos dos Gente, anos 20, mas- 30, Tem 60. que ter a cara Tem que daquele ter a momento cara mesmo, do né? momento, do que você tá vivendo. A própria pessoa se transforma ao longo do tempo. Só lembro da Sim. Lady Di, maravilhosa, casando É, com um vestido que da cabeça dela entre os ombros, né? Isso, Com ombreiras isso. gigantes, mas era o que tinha de mais Verdade. luxuoso naquela época, né? Foi E a gente espetacular. olha Ninguém para usaria aquele hoje, momento. Não faz E sentido. você sabe que fez parte daquele Fazia momento, total né? sentido, foi lindo. Totalmente. Isso é tão valioso que eu acho que a gente não pode apagar. E a gente tem visto muito, assim, essa volta do retrô, o uso do vintage nas nossas escolhas arquitetônicas e da moda, no Exatamente, nosso pra- vestuário pra- de uma maneira geral, para resgatar Resgatar. isso. Uhum. Mas a gente sabe, assim, pra gente que é arquiteto, o vintage que é de fato, de época, tem muito mais valor que o retrô, que a gente tá retomando hoje. Reescrevendo, Reescrevendo. Né? É. Mas a gente não deixa de gostar, né? Porque É, aquela verdade. linha retrozinha de refrigeradores, fogões, Que aquilo faz- é ainda faz o maior lindo, sucesso, faz né? sucesso. Pra gente que é aqui de Brasília, aquele pezinho palito. Uma aquilo é lindeza, né? uma lindeza. E a gente tá retomando várias outras coisas, né? Os Então- móveis tubulares, as cores. Demora um tempo pra gente voltar a dar valor, né? Eu acho que os Uhum. anos 80, que foram assim muito exuberantes e exagerados, criaram também um cansaço visual que foi cair nos anos 90, que é Vem Aí a gente eu acho que volta vem a- e apaga, sempre, né? né? Assim, anos 90 que começa minimalista, minimalismo. monocromático. Exatamente. Mas eu acho que é isso. Aquelas É um calças respiro. jeans bem sequinhas, skinny, cintura baixa, bem anos 90, Assim né? Tudo como na muito- moda, eu acho que a arquitetura, acho não, né? A gente entende que a arquitetura é cíclica, né? É. Por isso que a gente Demora hoje tem pra- esses resgates desses momentos, né? De profusão, de cores e de expressões, assim. E é exatamente isso, né? A gente pode escolher a década que for, e a gente tá aqui falando anos 10, anos 20, né? E pra galera jovem de hoje em Tudo dia, quando a 1900. gente fala anos 10, a gente tá falando de 2010. Não, aqui a gente tá falando de 1910, Isso. né? Mas Mas se a gente for retomando a história da arte, da arquitetura, da moda, a gente vai percebendo que a gente vem num momento de glória, um momento de depressão, um momento É. de glória, um momento de depressão. Isso. E até mesmo, assim, também pelo momento político, pelo momento econômico, climático, mas também por isso que você falou, Rena, de a gente fica cansado um pouco daquele exagero, daquele excesso. Nossa, tá sobrando, vamos voltar. Então é sempre mais é mais, depois um menos é mais. Aí vem um mais é mais, E eu um acho que menos hoje, é mais. talvez, a gente volte a olhar para os anos 80 com carinho, porque a gente tá num período saindo de um acinzentado, de uma simplicidade, que foi a pandemia, que tem sido as guerras atuais que a gente tem vivido. A gente tem um certo viés monocromático, meio triste até, né? Sim. É época assim que não cabe celebração. Pandemia, período de guerras. Então a gente olha pra trás já pros anos 80 achando lindo. Ai, que vontade de botar De minha ter tudo jaqueta aquilo de neon. novo. Eu quero né? voltar com isso, porque a gente Voltar. tem essa vontade de respirar de novo. Exato. Eu acho que, como a gente viveu esse período, ele é muito recente ainda, da pandemia, Covid, o pós-pandemia, graças a Deus, já é isso que a gente está vivendo, né? A pós-pandemia. Eu acho que a gente podia separar um bloco inteiro para falar disso, porque eu acho que vem muito a calhar com a arquitetura que a gente trabalha hoje. Gosto, Né? gosto da Mostrar, de Tentar falar- fazer esse esforço da gente enxergar ao redor de nós, a gente no meio da situação, tentar enxergar o momento histórico, a moda e o que isso tudo está influenciando nas nossas escolhas hoje. Isso, Pode eu acho ser. legal. Acho gosto. que vai ser Vamos. interessante. Difícil, mas Então tá bom, vamos para o próximo bloco. Não esqueçam de seguir a gente nas redes, nas mídias. A gente tem o nosso Instagram, de.casa pensada. Ai, gente, ó a minha cabeça Covid. Casa pensada. Fechou. Poxa, É isso.
Pessoal, estamos de volta com o segundo bloco. Só fazer uma pausa aqui para a gente agradecer aos nossos apoiadores do programa. A gente tem aqui o pessoal da BSB Memo. Eles têm peças maravilhosas de memorabilia, todas voltadas a esse tema, né, da cidade de Brasília. Vale a pena conferir. A gente tem tratamento acústico aqui através das cortinas fornecidas pela Sterman. Nós temos o nosso mobiliário, que são lá da Galpão. E eles têm mobiliários que priorizam e valorizam o design brasiliense. E aqui a gente tem também essas telas maravilhosas da Divino Galeria, que também trazem essa geometria, essas cores aqui. Obrigado a todos eles. E se você quiser apoiar o nosso programa também, entre em contato com a gente pelos comentários, pelo nosso inbox lá no Instagram. Vai ser um prazer. Verdade. Vamos continuar? Me enrolei todo, fui falar de Covid, já faltou a memória, não lembrava nem Tudo o nome bem, do programa. Relembra então fala pra quem perdeu no primeiro @d.casapensada. Nossa, gente, se tá aí uma coisa que mudou na minha vida foi minha memória. E virou um argumento, né? Todo mundo assim, depois da Covid. Mas, gente, não é nem argumento, não é desculpa, é a mais pura verdade. E olha que nisso a arquitetura também pode ajudar, né, gente? Vai nos ajudar, né, gente? Acho que deixando essa parte triste, que é inegável que a pandemia trouxe, né? Com certeza. Acho que a gente pode, enfim, explorar um pouco esse tema do pós-pandemia, que a gente já começou a viver o pós-pandemia, e quais são as coisas que a gente aplica hoje dentro da arquitetura, ainda fazendo um pouco desse link com a moda. O que vocês acham que veio para ficar depois da pandemia? Eu acho que eu já quero falar antes do veio para ficar, porque eu lembrei de um detalhe, uma coisa que aconteceu comigo na pandemia, né? Exatamente. Isso. A gente ficou em casa, eu fiquei, junto com a pandemia, eu tive um filho, no início da pandemia, meu filho estava muito novinho, então eu fiquei, assim, de fato, 1 ano dentro de casa. Exatamente, a palavra exata. E aí, gente, as minhas redes sociais começaram a me oferecer calça de moletom, blusa de moletom. Porque de fato foi uma tudo moda que eu olho muito... hoje, né, de vestido, de salto, de brincos... Sumiu, nada disso, e começou a aparecer tudo isso do conforto, né? E eu acho que é uma coisa que veio pra ficar, o conforto, assim, priorizado, né? Os moletons saíram de casa, inclusive, pós-pandemia, a gente já vai trabalhar na rua, atender cliente de tênis, de blusão, bota uma calça social pra fazer um high-low. Cara, eu acho uma aquisição sensacional da moda, né? E que acaba influenciando diretamente na arquitetura. Eu acho que também esses sofás com cara de travesseirão, esses tecidos, né? Com textura. Bouclé, que já foi, né? Bastante. Coco ralado antigamente. Era coco ralado, verdade. Porque é o que? Essa vontade de deitar, de ficar junto, de se abraçar, de aconchego. De pegar, né? Arquiteto tem esse hábito de passar a mão nas coisas, mas é um hábito mais que era nosso, porque a gente consegue identificar se o material é confortável, se ele é sintético, se ele é natural no toque, mas que passou a ser um hábito de todos, né? Assim, das pessoas terem essa necessidade. E é uma coisa que a gente fala muito para os nossos clientes. Gente, vamos usar texturas. Quanto mais texturas, maior essa sensação de conforto, Às vezes né? é até um jeito de não usar muitas cores, variar as texturas numa cor só. Pra quem se incomoda, né? Com uma estampa, uma textura já vale muito, né? E como isso traz agradabilidade, né? Visual, ao toque. Nossa, essa palavra eu não falaria nunca! Agora a Flávia estava falando uma coisa das redes sociais oferecendo coisas, porque na década de 2010 é que, assim, as redes sociais eclodiram invadiram mesmo, a nossa vida, né? Só que elas ainda tinham um modo tímido de atuar, né? E, na verdade, realmente, eu tirava foto do meu sorvete, né? Exatamente. Era pra gente a gente se era mostrar. proativo, né? Exato. A gente acreditava que controlava. Isso, e com a virada da década dos anos 2010 para os anos 2020, coincidindo aí com a pandemia, a gente começou a ser bombardeado por, enfim, propagandas e também conteúdos de outras pessoas. E até nosso comportamento manipulado pelas redes Totalmente. sociais, né? Mudou o nosso jeito de viver. Eu li um negócio recentemente que dizia o seguinte, e eu concordei totalmente. Você acha que você está escolhendo um conteúdo para consumir na internet?
Mas, na verdade, você já foi escolhido Já pelo foi, algoritmo. com Tem uma certeza, máquina, por um aquele- universo agonia, né? trabalhando pra isso. É Porque Porque impressionante. parece muito assim, eu também acho, concordo 100%, mas eu nego ainda. Na hora que eu tô comprando ali, clicando, eu ainda acredito Fala, que não, eu realmente eu precisava. né? Eu tenho Eu poder. precisava. É o sou poder nesses- do marketing, Eu né? procurei esse site, Isso aqui é eu bom pra mando. mim. Eu sei o que é bom pra mim. Que sonsa. Mas é difícil você acreditar que tá sendo tão manipulado assim. E aí, continuando, que eu passei um ano inteiro trancada dentro de casa, né? E que isso aconteceu com muita gente. A gente estabeleceu novos hábitos de vestimenta e novos hábitos de consumo de arquitetura também. Que foi um período que nós, arquitetos, sentimos muito que os nossos clientes nos procuravam para melhorar o conforto das Nossa, suas foi Uma casas. efervescência. Foi. Não Pra tinha nossa pra quem profissão. queria, né? Exatamente, É. porque Trabalhamos muito. as pessoas trabalhando em casa, vendo os defeitos da sua casa, as suas casas feitas para não serem confortáveis, né? Pra não serem habitadas tanto tempo ao longo Tanto do tempo, dia, né? a gente se deparava com isso e falava, nossa, realmente, não é que sua casa não esteja bonita, mas ela não é uma casa confortável, né? É. O ambiente de home office virou uma realidade, Não, um destaque. Eles não sim. existiam. Sim, A gente pode era um trazer alguns escritorinho, exemplos. né? O home office, a permanência no quarto se tornou um pouco maior. Exatamente. Quartos geralmente não trabalhados ou pensados para isso, eram apenas para O que a dormir. gente já falou no episódio anterior, o hall, sapateira, aquele ambiente de descompressão Gente, fora ele dentro, virou- ele não existia. E Ele hoje virou é obrigatório. Obrigatório. Um lugarzinho para você colocar suas coisas, tirar o seu sapato, ter um lugar para Higienizar. higienizar, É. é fundamental. Virou Hoje a gente moda não nas faz redes sociais, É. né? A gente não Postar faz chapelaria. isso, né? Exatamente. E assim, tanto... E veio pra ficar, né? E veio pra Eu ficar. acho que É um a gente hábito não que a vive gente mais sem. adquiriu, né? Uhum. É um hábito adquirido. E eu acho que, bom, sei lá, a tecnologia surpreende a gente com tudo, né? Às vezes a gente começa a ter uma cortina de ar que a gente passa e já chega em casa completamente Né? higienizada. Enfim, mas nesse Barateada momento... ao nível doméstico. Nossa, Legal. seria um sonho. Você não queria confiar? Eu ia colocar um desses na entrada do É quarto. dupla Já checagem. tem isso! Camadas de... Mas, bom, por enquanto, na arquitetura, hoje, pra gente, não existe fazer um apartamento, uma residência, um escritório que não tenha essa passagem, Esse momento de chegada, né? de chegada. É. É um hall que você dá uma descompilada do que você estava fora, dentro, essa limpada, né? Essa questão do asseio, da higiene, passou a ser muito vista agora, mandatória, né? Outra coisa que eu acho que veio pra ficar foi trazer a natureza pra dentro de casa. Total. O lance de plantas, biofilia. Biofilia. Pai de planta, né? Não era isso que a gente ia falar. Não. Mas ter vegetação Virou, né? dentro de casa. Não era um hábito tão certo e líquido, assim. Tem que ter planta. E hoje a gente vê apartamento, né? Jungle, como é que é? Urban Jungle. Urban Jungle. É, uma verdadeira selva Virou um urbana. movimento Virou um movimento nas no redes Pinterest. sociais também. Pesquisa lá, Urban Aquelas Jungle. casas assim, forradas. É. Deus que me livre o trabalho, gente. E eu acho que a gente ainda tá muito nessa vibe. Ainda acha muito bonito. Muita gente ainda pede, a gente ainda quer muita vegetação em casa. Vou repetir aqui um tema que a gente tratou em praticamente todos os episódios. Mas a questão da cozinha aberta também virou uma coisa mandatória no sentido de que você explora mais a casa, convive mais com a casa. Você acha que ela ganhou potência na pandemia? Totalmente. É. Assim, se ela tinha alguma Convívio. timidez em algum pontinho, aquilo foi escancarado. Foi e um hoje estímulo vira uma... de O lance da convívio, convivência, né? É. Forçada. Bem, gente, bem. foi terrível, né? Parece. Tá aí um momento que a gente viveu e falava, a gente tá vivendo um momento histórico. É Vamos ter que- no que verdade, isso vai esse dar. Não tava sei se enrolada, a história vai ser né? contada. Não. porque- Vai pro livro. Eu não sei se a história vai ser contada, essa é boa. Vai sobrar alguém, né, pra contar. Mas a Nossa, sensação era deixa eu só essa. abrir uma curiosidade, que a Uhum. gente falou agora da pandemia recente Covid, mas quando a gente fala da gripe espanhola, nós arquitetos, a gente tem esse dado, que eu acho legal para contar para o pessoal que está assistindo, que os banheiros, as áreas, banheiro, cozinha, passaram a ser revestidos depois da gripe espanhola. É um ponto, uma influência muito Em grande na função da pandemia. higiene, Em função asepsia. da gente poder Uhum. lavar, né? Claro que hoje, com a tecnologia, a gente consegue higienizar tudo com uma facilidade É, maior do isso que não- mandar uma água, um sabão, Isso a né? pandemia não trouxe.
trouxe de volta, assim. A gente não tem mais essa necessidade de Não. ter os cômodos, as áreas molhadas que a gente fala, né? É. Banheiro, cozinha, totalmente azulejados pra facilitar a Acho limpeza. que a gente pode até colocar aqui uma imagem, fazendo um comparativo Pronto. de um banheiro. Vamos falar de banheiro, que você Banheiro, usou o Aham, exemplo? acho que é sim. um Banheiro é um ponto de completamente contaminação. azulejado, que era tido como um espaço limpo, lavável, né? né? Lavável. E um banheiro atual que não necessariamente está todo azulejado e que também é possível Lavar, de ser higienizar. Porque lavado. esse material muito frio, ele vem em confronto do conforto que a gente está procurando nesse momento, É né? verdade. Então, a gente colocar paredes brancas, Totalmente gélidas, né? exatamente, aquilo ali traz uma frieza que não é o que a gente quer Estéreo, agora, né? É né? muito ruim. Lembra das Muito. texturas, o calorzinho, o acolhimento. O acolhimento, né? a gente Quase trouxe jogar um pra edredom em todos os cômodos. É né? A gente isso. cobertorzinho. Olha, se não fosse um problema respiratório, Mas fala fala, pra gente. Tinha até carpete. eu acho que a gente falando dessas duas possibilidades, né, enfim, dessas escolhas praticamente opostas, um banheiro totalmente revestido, hoje com outras possibilidades, acho que a gente pode fazer também aí um link com relação à questão do desperdício, né? Porque pensando em banheiros mais atuais, em economia de materiais para que o banheiro exista, de repente a gente pode fazer aí um link Eu acho que com relação à questão do desperdício e Entra. que depois da pandemia a gente começou a observar Isso. com mais atenção, Eu né? acho, entra esse componente da crise climática tomando o foco pós-pandemia, né? Porque na pandemia a gente só pensava na pandemia, a gente só queria sobreviver. Uhum. A crise climática já estava aí, a gente já sabia, né? As enchentes, tudo no meio da confusão. Tá tudo Mas vivo. agora, eu acho que ficou mais latente, né? Sim. Todos os objetivos que tinham se colocado de sustentabilidade estão sendo vencidos e a gente vê cada vez mais necessidade da gente pensar no nosso consumo do dia a dia. Verdade. E arquitetura e moda vão juntos, né? E por outro lado, como a gente acabou de sair de uma pandemia, a gente tem essa necessidade, como a gente falou dos anos 20, dos anos 80, de mostrar um exagero, de mostrar A gente tá começando a ver muita a luz, coisa. né? A gente está É. começando a ver a luz, aí a gente entra nesse contraponto de que a gente precisa da sustentabilidade, mas também é um momento que a gente De quer expressão, né? ter uma liberdade, me deixa usar uma roupa a cada dia, né? Mas por outro lado fala, gente, eu não preciso disso aqui, Uhum. né? Isso tá virando lixo. É. Como é que a gente Mas faz? aí entra o consumo consciente, né? Sim. Já que eu quero uma cor, uma coisa diferente, eu quero quantidade de roupa, vamos escolher um tecido sustentável, vamos escolher um jeans reutilizado. A gente já não tá mais tão poliéster, tão contaminante. Pelo menos não devia estar. A gente não deixa de consumir falando, caraca, Uhum. pisei na bola aqui, comprei uma coisa Apesar de que menor ninguém qualidade. para pensar exatamente nisso quando tá fazendo a compra, né? Você Mas é- acha? De roupa, eu acho que não. Eu Quando a gente acho, traz- elas ainda Acho. bancam ali uma marca É. que se diz mais sustentável. Eu acho, inclusive, assim, a gente já teve até uma discussão sobre isso, de que a gente está cansado desse papo de sustentabilidade, mas que não é um cansaço do papo de sustentabilidade, é porque hoje a sustentabilidade ela não é mais moeda de troca, ela deveria ser uma obrigação, Obrigatória, né? né? Obrigatória, é um cansaço inerente delas ter já, né? uma moeda de troca, né? Das Mas, pessoas por outro colocarem isso como uma moeda de troca. Poxa vida, gente, peraí, não é isso, né? A gente acha valioso, mas por outro lado, o volume de compra de produtinho chinês, que é totalmente descartável, baixa qualidade, tecido Eu duvidoso. pensei Duvidoso nisso não, quando eu né? falei. Tecido Não, com duvidoso certeza não. Com poluente. certeza É, ruim. é. Tá cada vez mais crescente também. Sim, com E aí? certeza. Não sei se eu retiro o que Se disse. isso tá crescente, se isso tá crescente, né? não tem como a sustentabilidade estar sendo É. pensada no ato da Não, compra, não. né? Mas eu ainda vejo marcas que se vendem muito com essa promessa. Concordo. E Assim, eu Pra tenho quem essa pode preocupação. bancar, a escolha vai virando essa. Uhum. Mas aí tem a questão da educação também, né? E do poder de compra. E como é que a gente aplica isso Pós-pandemia dentro baixou da arquitetura? tanto. Só para deixar claro para quem está ouvindo a gente, né? Existem materiais que eles são menos poluentes, têm uma durabilidade maior, né? Para a gente não trabalhar com descartável. São Então, menos poluentes desde a criação Desde a dele, criação né? e que Aham. usam materiais também que Reciclados. reciclados, né? A gente Gastam tem- menos água na produção. Exatamente, né? Que a gente pode ter essa preocupação hoje ainda.
são materiais mais caros. É difícil a gente falar de sustentabilidade, de materiais tecnologicamente O material desenvolvidos, natural e o artesanal são caros, Mas São né? a maioria caros. deles são caros no investimento inicial, na compra, mas é um, São valor duráveis. que se dilui ao longo do tempo de uso Tem dele. razão. É a relação de custo-benefício. Sim, né? os materiais, é isso, né? É a gente valorizar o que é natural, o que volta para a natureza. A gente viveu e está ainda vivendo esse momento, né? Da gente dar valor do que é nosso. Quando a gente perdeu tudo isso, quando a gente se viu perdendo isso na pandemia, né? Tipo, não, peraí, vamos resgatar isso aqui, pelo amor de Deus. A gente está perdendo essas pessoas, a gente está perdendo o natural, a gente está perdendo a vida, vamos resgatar a vida, né? A gente trouxe esses materiais mais naturais para dentro de casa, a gente trouxe as plantas para dentro de casa, todos esses tons mais naturais, eles também vieram, Ficaram né? em alta, Os né? tons terrosos, os tons de bege, os cinzas, eles O próprio vieram... verde, né? Na O próprio pintura. verde, Verde. o verde, como o verde voltou? Tão sustentável. Gente, o verde tá em Ai, alta. altíssima, né? Mas Então, tem a gente... São coisas que a gente trouxe com a pandemia e se conservam na pós-pandemia, mas agora a gente também quer um pouco de alegria, né? Então, a gente tem visto a volta das cores com mais energia. A tecnologia traz muita coisa pra gente, né? Então, desenvolvimento de materiais tecnológicos, desde que a gente se preocupe com essa questão sustentável, também é muito bacana. E coisas acho. não sustentáveis, mas que sejam para durar, também faz sentido. Se a gente não quer que elas sejam biodegradáveis, mas elas vão durar 200 anos, Já tá melhor. beleza, fica É. aí para as próximas gerações entenderem o que a gente estava fazendo. Aquela questão que eu falei, né, de não ser atemporal, de ser temporal, né? Tudo tem intenção. Então, né? tudo tem uma intenção E eu acho e é que muito bacana Que isso. a gente vai ver cada vez mais essa vontade de desperdiçar menos, assim. Eu ainda acho que o nosso tipo de obra, o nosso tipo de construção, os materiais que a gente aplica Sim. ainda trabalham muito em cima da mão de obra de baixa qualidade, assim, né? Sim, sim. Mal profissionalizada. Com E certeza. muito desperdício, né? Você levanta uma parede, quebra ela toda, passa o conduíte, passa o fio, fecha de novo. Tudo constrói, desconstrói, o volume de entulho que a gente De gera. desperdício que a gente gera, Eu tanto na acho que isso moda vai- quanto na arquitetura, É, né? a- Apesar cada de vez termos mais. modos diferentes de construir, né? E eu acho que a gente vai viver Mas, essa transição de uma forma um pouquinho mais acelerada. Culturalmente, a gente ainda precisa passar por uma grande transformação para aceitar essas novas tecnologias, essas novas formas de. Não vai dar pra ficar fingindo que não tá vendo, né? O gesso cartonado chegou, eu acho, já Já se Mas- garantiu o estabeleceu. seu lugar. É. Mas meio demorou, mas demorou. um tempo, né? Até ele Demorou. E ser. até hoje ainda é um impregnado. fatorzinho de desvalorização dentro de um apartamento. alguma Dentro, coisa assim, dentro né? do Brasil, né? A gente sabe que tem gente fora assistindo a gente que sabe que são tecnologias completamente diferentes e E que não são estabelecidas já. estabelecidas, né? Que as pessoas não precisam mais se preocupar com aquilo e ainda se preocupam, né? É. Então, eu acho assim que gente colocando período pandemia e pós-pandêmico recente, a gente pode dizer que os materiais naturais, que todas as matérias vivas, elas entraram com muita força, né? Na nossa arquitetura, na nossa moda. E eu acho que agora a gente está vivendo, assim, um período de conscientização e de localização, porque essa questão da tecnologia, da facilidade com o mundo, da gente querer mostrar excesso, felicidade, estamos revivendo, se confunde muito também com o outro A gente tá lado, né? começando a Totalmente. enxergar após pandemia mesmo. Acho que ainda vem Isso. aí um boom de cores. A gente já tem a cor do ano que vem da Pantone, que é Todo- um é super um- termômetro É de verdade. como andam os ânimos, né? Já veio o amarelo, acho que agora é azul, Acho não que é? é um azul. Um azulão. Então, acho que assim, luz no fim do túnel, deve vir uma onda colorida por aí, né? Se vocês acharem interessante, a gente pode fazer um programa inteiro só sobre essas coisas que podem vir ainda nesse pós-pandemia daqui pra diante. cheiro de tendência, né? É, Pode pode ser legal A mesmo. gente Comenta pode aí se que a gente arriscar. fala. Vamos lá, Previsões, gente. previsões, né? Vamos dar uma respirada e voltar pro terceiro bloco? Vamos. Vamos. É já, gente. Até já. Com uma equipe experiente de jornalistas do Brasil e América Latina, a Mundial tem o compromisso de oferecer um canal de notícias em português, em primeira mão e imparcial. Notícias para o Brasil, a sua nova visão do mundo.
Estamos de volta e agora sim a gente pode dizer que ficou tradicional no nosso terceiro bloco ter uma brincadeirinha, um joguinho bacana. E eu que vou sugerir hoje. A gente se preparou. Mas é sempre legal essa dinâmica, né? Que a gente exemplifica. A gente quer de saber se é forma legal boa. só pra gente ou se é legal pra vocês também. É isso, né? Porque a gente se diverte, né? Eu acho. E é dinâmico, né? É. Então, dá pra dar bastante opinião. Pitacos. Como hoje a gente tá falando de moda e de arquitetura, eu sugiro cada um falar um item da moda e como a gente pode fazer a relação, a leitura daquela peça da moda ou um look da moda com a arquitetura do que poderia ser aquela casa. A análise que a gente faz quando vê uma pessoa na rua vestida e a gente imagina a casa dela, porque a gente faz isso o tempo inteiro, né? Vamos combinar? Vamos combinar que o jogo de hoje tá até fácil, porque a gente Deu pra faz entender? muito. Deu pra entender, né? Deu pra entender. Você entendeu? Eu acho que a gente vai começando, vai dar pra Vai dar pra entender. entender. Então Tá. vamos. E hoje eu vou E- começar com uma super polêmica. Vai, fala que você ia completar alguma coisa. Não. Já ia mandar a minha aqui. Ah, não, eu quero começar com a minha polêmica, que ela é ótima, que a gente já teve discussão sobre o assunto. Vai. Crocs. Vocês sabem o que é Crocs? Meu Deus. Vinha assim no começo, Crocs. Crocs não é só de criança? Não é Olha. mais. Gente, o que eu tô vendo de adulto com Crocs, vocês não têm noção. É de Crocs. Mas pra mim, assim, Crocs se justifica pra quem trabalha na cozinha, no laboratório. Não é? Não era um sapato... Um sapato de Sim. adulto, mas é Profissional. profissional, né? Se eu te disser um outro uso maravilhoso para esse acessório, para viagens de cunho meio ecológico, sabe? Ou fazer trilha, ou ir para uma praia que tem que é pedras. antiderrapante. É um material maravilhoso. Lavar. E eu Não, tenho assim, Crocs eu há como- mais de década. Você tem Crocs adulto agora? Ai, Não, meu eu tenho há Deus. mais de uma década e agora eu acabei de comprar um modelo novo. Mentira! Vamos É falar. caro, E né? é caro. É uma. Eu, como mãe, eu amo uma Crocs, gente. Porque assim, saiu com a criança, pisou na lama, enfia Lava embaixo de uma rápido. torneira seca, tá Deixa eu calçado dizer pra de vocês, novo. eu tenho 2 sobrinhos adolescentes, um de 15 e um de 13 anos. E eles acabaram de implorar pra comprar uma Crocs do É mesmo. do Relâmpago McQueen, daquela que Meu você pisa e Deus, acende. Nossa, você comprou uma pra mim também? Tamanho 42. Eu olhando aquilo, eu falei, vocês estão de brincadeira, né? Cara, esgotada nas Eu tô lojas. impressionada. Todos os amigos têm. É tipo uma modinha Meu bizarra, Deus. né? Mas É. é toda... Que moda que não é bizarra, né? Quem nunca olhou uma coisa e falou, isso eu nunca vou usar. E Quando eu vi, pagando a tum. língua. Mas olha que interessante, porque você tá falando aí de uma pecha de moda da Crocs, né? Sim. Porque é um modismo que as crianças estão querendo. Você falou de praticidade, ou seja, é um material tecnológico, É, tem uma certa... prático. Durável. E eu falei também de um uso, assim, muito específico, Uma né? função. De uma função, e é um material durável. Pra você que usa, ele é confortável? Super! É, já penso cheio de band-aid dentro daquele... Eu não, também. não, super. Agora eu tô curioso, assim, você trouxe a peça, me fala aí da arquitetura vinculada a isso. Quem usa Crocs mora onde, gente? Como vivem, do que se Eu tô alimentam? mais curioso com isso. Então, pensando no conforto, eu já pensei... E assim, mas eu não pensei no conforto, eu pensei no... À vontade, Tem um aquela ar de pessoa... desleixo. Um ar de desleixo, eu acho um ar de desleixo. Mas agora que É. virou Virou Trem, acessório. acessório, É. trend já não é mais desleixo. Mas eu penso numa pessoa sentada num poltronão bem grande. Penso como Crocs tem aqueles negocinhos que você enfia um Você monte pode ali. encher de Encher, pode acessório. decorar. Uma pessoa que usa muitos acessórios. Então, uma É casa meio- cheia de livro, planta, não, sabe? É aquele- meio gosto sim, e daí, assim, não me importo com a opinião dos É, outros, vamos combinar? vamos combinar Nossa, que é isso, funciona, pra sou. mim serve, dane-se, o que Tá que você acha confortável ruim? e é isso. Legal, é. tô construindo aqui na minha cabeça. Construindo. Eu imagino uma pessoa, não sei porque, uma pessoa de chapéu, numa poltrona, É. que eu fico Muito pensando específico. nos broxinhos, cadê os acessórios? É aqueles, e eu, homem, não associo muito Crocs Não, eu também pensei ao em homem. feminino, É, ao feminino. Com um colarzinho, uma regata, uma bermuda, uma Crocs Entendi, no meio pé. largadão. Meio largadão, mas estiloso. cheio de preocupação. Um colar, um chapéu, Tá. Teve uma uma intenção estante de ali, livros, né? teve uma intenção. É. Deixa eu fazer meu estilo largadão. É. E dentro da arquitetura, uns móveis bem confortáveis, um tapete, um Largadão. cachorro.
aquele sofazão que a gente tinha falado, cheio de travesseiro. Cheio de travesseiro, uma bem cama comfy. grande e confortável, bem comfy, uma arquitetura bem legal. comfy, Nossa. associada ao Crocs. A peça que eu trouxe faz completa oposição a esse tipo de descrição que você fez agora. Eu pensei num ícone da moda e que se reflete completamente, diretamente ao uso na arquitetura, principalmente residencial. A jaqueta de couro clássica, aquela jaqueta com corte Você já ajustado, trouxe uma palavra bomber. boa aí, que é o clássico, né? Clássico. Clássico. E aí a gente falou lá no primeiro bloco, né, do movimento modernista dos anos 50, 60. A gente teve muita utilização desse material no mobiliário modernista, né? A gente tem grandes clássicos sim, do de design mundial que foram Em couro. utilizados Quando em eu couro. penso em couro, eu penso em durabilidade. Também. Né? Eu acho que mais, na minha cabeça, mais do que atemporal, ele vem durável. Né? O couro, ele é feito para durar muito tempo, né? Se você cuidar direito. E eu penso em peças, você falou jaqueta de couro, eu penso numa peça vintage. Eu na minha cabeça já vem uma jaqueta destruidona. Até porque né? hoje é difícil, né? Não se Ela vê tanto o tanto a consumo jaqueta- da jaqueta de couro, mas E eu acho que é fiquei um... na dúvida, passei por vários ambientes na minha cabeça, porque você falou jaqueta de couro clássica. Aí quando vai clássico, eu já pensei naquele sofá Chesterfield, Capitonê, né? Uma coisa que Super é meio clássico. antigona Eu e pensei em meio Le clássica. Corbusier. Mas Também, tem... Le Corbusier. Mas tem um quê não clássico, assim, meio de... Não é que não clássico, mas de rebeldia, né? Uma Total. coisa mais... Contestação, pode é, ser também. Total Uma pegada meio rock. industrial nesse ambiente. Pode ser, Não uma é. coisa meio combina radical, também, né, que na defende o combina. material. É. E um sofá desse, o link dele com o ambiente industrial é justamente porque ele é de couro. Porque se ele fosse de veludo, você não me põe no industrial, Talvez não. não. Não Talvez uma caberia lona, tanto. né? Ou Uma coisa lona, assim, mas também nesse sentido, uma sarja. né, É. industrial, funcional, Durável, pesado, durável, é. né? Mesmo resistente. assim, eu acho que é uma peça atemporal, esteja na Verdade. moda. Seja Eu na tenho uma arquitetura. jaqueta que eu comprei há uns 25 anos, ou seja, era criança, né? Ah, ganhou, nem sabia ainda, né? E eu tento usar a cada inverno essa jaqueta. Eu já morei em lugar frio, que nevava. E toda vez que eu coloco ela, apesar de ser clássica e tudo, Combina né? com tudo tá- até hoje. Na hora de sair de casa, eu não sei o que acontece, eu não me sinto tão à vontade e tiro e devolvo. Eu nunca saí de casa com ela. É desconfortável, você acha? Não sei. Acho que é Eu uma tenho questão uma de leitura de crisezinha. estilo. Tem, Eu né? tenho uma super. crisezinha com o couro e com o jeans, por exemplo, que são materiais feitos pra serem confortáveis e não duráveis. são tanto, e né? não são tanto. É. né? Gente, um sofá de TV de couro é horrível. Já tô toda suada. Você com base. eu já penso suada, né? Já tô suada. Quente, né? Ele é quente, ele é um material quente. E Não, ele você dura porque mesmo ninguém quer falou. sentar. Mentira. né? Ah, você mesmo falou, É né? Que já resistente. morou em lugares. A gente associa o couro com o frio, né? Então, aqui no Brasil, eu já penso, quando a pessoa fala, eu queria um sofá de couro, que é pra todo mundo se jogar e assistir uma televisão. Mas, por outro lado, é super desconfortável, né? Eu não acho. Você levanta e o sofá vem junto, grudado em você, né? Talvez seja Isso- mais ou menos essa leitura quando eu falo que não consigo usar Eu minha imagino peça. que ela É. não transparece, pelo menos pra mim, vocês já vi que concordam, conforto, né? Mas eu Por tenho mais que seja aquele couro macio e tudo, pra uma Sim. cadeira pra você sentar, tudo bem. É uma coisa. É uma coisa. Agora, um sofazão pra você se jogar, né? Mas eu ainda tenho um sonho de ter um sofá preto de couro e vai ser minha nova jaqueta. Eu vou passar a olhar, não E vou não vai sentar. sentar, né? Mas eu quero ter, tá ali, né? Me fazendo feliz por décadas. Tem seu lugar, tem sua função. E você, Renata? Então, eu trouxe um que não tem nada a ver comigo, mas é porque eu acho que eu também imagino facilmente o ambiente. Um vestido floral, de babados, fresco. É um ícone também da moda. Eu acho que atravessa décadas. Uhum. Você imagina quem usa isso? Mora onde quem usa isso? Nossa, numa casa Né? de madeira com telhadinho, Olha, cortinas. uma threadwife. Tem uma famosa, né? Que Não, agora tem, teve tá uma rodando. safada. Rodando nas mídias. É. Então, Mas gente. tem um quê de É engraçado que isso não romântico? tem nada a ver com a Renata, Não tem nada a ver mas... comigo. Mas eu te vejo de vestidinho floral. Fantasiada, né? Nessa casa cozy, assim. Não. Não, né? Não. Casinha de Não fazenda. combina Quando eu penso num vestido floral, eu penso nessa leveza, mas penso também naquele vestido que tem
uma cintura desse tamanho, e Ele tem cinto uma amarrando, proporção, e uma assim. barbatana, Muito feminino, né? muito feminino e muito duro com as É. mulheres também, né? Uma cortininha pra bem mostrar amarrada na janela. Muito rígido. Muito assim. rígido. Cobra muito da Cobra mulher. muito da mulher. Uhum. Então, por mais que Verdade. tenha aquela casa com cara de leve, a gente sabe que por trás ali tem uma mulher mantendo essa casa o tempo inteiro. Que aquela cortininha ela vai estar perfeitamente Vixe, acho que é por isso que eu arrumada, não me identifico. que ela vai estar limpa, né? Eu Você imagino. falou do vestido assim, eu imaginei a cortina amarradinha. Amarradinha, né? é isso. Com o mesmo E volume. Não tem nem Pensa persiana que nessa casa. É cortina, é cortina. Provavelmente é cortina, não tem É. persiana não. Essa casa não tem persiana. A cama dessa casa, ela vai ter De uma camadas. de camadas Colchas, e travesseiros, exatamente. almofadas. Mas o homem dessa casa, ele escolheu alguma coisa na cabeça de vocês? A esposa. Coisa. Ai, credo, gente. Sem polemizar. Tá. Mas E uma cozinha com copa, né? Com mesa. pra Com comer ali mesa perto. posta, aquela mesa coordenando as cores com as flores. Patinada Ah, de branco. Nossa, móveis Ai, um antigos móvel- patinados que ela fez no móvel de quintal família, dela. móvel de Ela família. espraiou Ai, todo. gente, a gente tá sendo, né, tão generalista um Poliana, pouco. não, a gente Tá tá louco, dizendo não, a eu Poliana. acho assim, tem algumas estampas florais que eu uso, que eu gosto, mas sempre tem um contraponto, né? É. Uma cor forte, uma Inevitável bota, de né? ser. Então, assim, De ser uma linguagem Porque ela falou romântica. vestido floral, assim, Sim, quando ela sim. falou, eu imaginei A gente aquele imaginou floralzinho romântico. delicado. mas a gente assim. tá aqui pra brincar assim, é a primeira coisa que vem na cabeça, É, né? é Então, isso. Então volta pra você agora. É. Mais alguma? É. Uhum. Aqueles tenisões que estão na moda agora. Altão, Ai, bem como que eles chamam? Chuck. Chunky? Chunky. Chunky Chunky. sneakers. Chunky. Essa eu vou ter que botar a imagem, que eu não sei o que é. A gente coloca põe uma aí. imagem. Mas aqueles tênis que. Eles são grosseirões, assim. Cara, de anos sola. 80, de Ai, usar eu com queria um desse, eu não polaina. sabia que chamava assim. Eu tô doida pra ter. É, quem sabe alguém não vai presentear a gente. Bem anos 80, Ai, que muito colocava legal. uma polaina zona que voltou Sim. agora Bem com pesadão. tudo pesadão. E tá inserido dentro da moda. Você coloca Não é um moda esportiva. vestido, não é esportivo Não. mais. Não. Inclusive, É com esses de alfaiataria, agora, exatamente, gosto. esses de agora, eles nem têm essa habilidade Muito legal. tecnológica do esporte. Ele É. nasceu para ser da moda. Casual. Mas ele é mesmo, bem. né? Vamos agora traduzir, né? É, Pensar temos. que quem é essa pessoa, onde ela mora. Porque Como ele é é que é a casa? bem modismo, né? Ele Super. é um tênis com uma pegadona esportiva, mas que não é pra praticar esporte. Isso. É. Então ele tem uma fantasia aí. Eu né? imagino uma pessoa jovial, assim, no mínimo, né? Sim. Se não for um jovem mesmo, ela tem que ter um ar jovial. Uma coisa, um quê meio descolado, que combina, né? Você falou de alfaiataria com um tênis desse de peso. Então, na casa dela, ela também tem alguma combinação Publicitário, assim, uma casa que tem obra de Pode arte, uma ser. coisa Pode meio pop, high-low, meio assim. high-low. Uma obra de arte super cara e um Andy sofá Warhol. meio podre, assim, né? Pode ser, Acho que é né? meio Um sofazão high-low. de lona. Um tapete Tem que de lembrar que é uma garimpo. pessoa também. Essa pessoa tá construída na minha cabeça, né? Uma pessoa também que quer mostrar que é muito à Up to frente do date. tempo. Tá atualizado. Tô atualizado, tô à frente do meu tempo, deixa eu colocar a minha alfaiataria e o meu tênisão pesado no pé. Então também tem uma coisa de mostrar. A gente vai entrar nessa casa e essa casa vai estar instagramável, né? Eu Assim, amo isso. tem essa coisa de cada coisa no seu lugar. Uhum. Olha como eu sou corajoso, Até olha a como eu desordem sou. foi Ousado. pensada, Até a desordem, né? como eu sou ousado. É. A minha desordem é muito calculada, Uhum. né? Verdade. É uma coisa mais calculada, eu acho, assim. Porque é um tênis que você Imaginei. compraria pra fazer esporte, mas você não tá fazendo esporte coisa nenhuma, né? Uhum. Verdade. Vamos ressignificando isso aí. Falando em calculado, Próximo. assim, falando em pensado com intenção, Hum. vou mandar um outro aqui. Que é o terno, mas aquele terno com corte italiano, slim, ajustado ao Chique. corpo. Bem justinho. Isso, terno ajustado. Faria da Limer. Faria Limer, Ah! pode ser. O executivo da Faria Limer, não o das finanças, né? Que já tem um Uhum. estilo um pouco mais despojado. Aquele executivão, assim. Social. É, Social. onde que ele É. mora?
Na Faria Lima. Ele é rico, né? Ele é rico. Ele é rico. Não Ele, tem bibi. porcelanato tem. Porcelanato Talvez tem. polido. Polido. Né? E o sonho dele é ter aquela porta, ganhei na vida. É Portão, verdade. portão Eu vejo gigante. eu vejo essas cidade. casas um pouco, assim, com uma linguagem um pouco mais contemporânea, onde tem muitos elementos pretos, assim, preto com cinza, Uhum. essa coisa mais tecnológica Tecnológica. também, né? Com automação e A tudo pessoa vai mais. apertar um botão, vai subir uma TV do piso, não é? E Pode isso ser tudo para expressar LEDs. assim uma coisa meio impecável na colocação das coisas da casa. Uhum. A TV sobe não é porque ele quer a tecnologia, é porque ela tem que estar escondida e não necessariamente Só à aparecer quando mostra. necessário. Exato. É. Não tem um copo de vidro nessa casa, né? Só cristal. Só cristal É. e na cristaleira preta com Isso. luz dentro, É. dando aquele ar Tem todo uísque dia. no bar, né? E gelo, Tem, sempre pronto gelo sempre. ali. Não é só na novela mesmo. Um sonho, né? Chegar em casa, tomar uma É. Tomar seu Adoro. uísque, né? Que eu nem gosto. Adoro, Mas tudo gente. bem, tá ali, tá bonito. Mas é porque passa esse lance do social, né? Uhum. Do formal. Um pouco. Do formal, mas antenado. É. Né? Um O slim não é só o formal pelo formal. É. É o formal Não. antenadíssimo, Ele tem né? um cuidado ali com Um a cuidado. imagem, com as coisas que ele toca, né? É verdade. Eu trouxe um outro, que aí talvez tenha um pouquinho, nem sei se tem polêmica. Animal print. Ah, tem! Ah, olha aqui! Um vestido de oncinha. Olha a Gosto. onça aí. Olha a Um onça. vestido. E eu não gosto de animal print. Eu gosto assim, ó. O animal e o print. Cara, mas eu acho Porque que... a estampa em si, ela traz muita coisa junto, Traz, gente. traz. Eu acho que já teve tanta história do Animal Print Que que hoje dá em pra dia ter já- 1000 versões, né? Também. Tem uma versão mais disruptiva, mais engraçadinha, mais divertida. A moda já fez tantas Tem a versão. releituras, Exato, né? nasceu com a origem perua, né? Talvez Mas uma é coisa isso que meio me vem, porcina. total. Assim. Mas hoje em Mas acho dia, que não é eu mais não não. sei, falando de moda feminina, que é onde mais se vê, né? Uhum. A gente vê, assim, as mulheres equilibrando muito bem, assim, um acessório, né? De repente Não, jogou um tênis uma no roupa vestido toda de preta e oncinha. um tênis. Já deu um ar divertido. E aí eu não né? acho que vai pro lado peru, acho que vai pro lado... Peru no bom sentido, mas eu acho que vai pra um lado mais descolado. Mais descolado. Sim, nesse Né? sentido. Essa sua roupa, queira ou não, é animal print. É. E é uma coisa super E descolada, tem um nesse rosa tom de choque pink. junto. É. E tem a zebra, os outros bichos, a cobra, A né? Que aí vão cobra, dando eu outras gosto. atmosferas É também. verdade. Mas- E essa pessoa mora onde, gente? Não, mas, gente, quando fala animal print, na minha cabeça, a primeira coisa que vem, já que a gente tá num. É sensual. É. Sensual. Nossa, o personagem Ah, que veio à só. minha cabeça é completamente diferente. É mesmo, não é, É. sensual, eu Não, penso. é mais pro rumo da Não, perua mesmo. meu eu foi- acho. Penso no Meu feminino, primeiro. como você. É. Penso no feminino, mas penso no sensual. Penso na lingerie de oncinha, sensual. Ixi, não pensei não. Penso. Leopardo. Eu concordo com você, mas a imagem que eu construí aqui foi de uma socialite. É. Sabe que tem aquela casa classicona e ela tem um puff de animal print, quando não uma pele estirada no chão Um ali. tapetão, é. né? De vaca, Trouxe da cerâmica de África, onça. elefantes. Isso. Pronto, é uma E vai coisa contar pra mais- todo mundo que aquele animal já estava morto quando ela tirou aquela pele, claro. que ela Mas aprende- talvez um É. ambiente mais rebuscado, né? Mais... Eu pensei nisso, uma mais- casa mais composta, assim, um pouco mais escura, talvez, mais densa, e com esses materiais aplicados ali. Essa pessoa na Não minha deixa cabeça. de ser um ambiente sensual. Não deixa. Né? Não deixa. Não. E essa pessoa na minha cabeça gosta muito de marcas. Também. Né? Tem Não uma tem. marca, tem uma grife italiana que usa muito, né? Porque Ah, quando você falou assim na tapeçaria ou num móvel, eu já penso que aquela pessoa que tem um móvel da Fendi é uma pessoa que É. traz um pouco de Mais Versace, antiguidade, né? é. Tem essa questão da moda quando fala em animal print. assim. Uhum. Gente, vocês estão percebendo que a gente consegue fazer uma leitura do que a pessoa veste? Com onde ela Nossa, mora. como- Ou seja, eu moro num lugar super básico aqui, ó, Será? tranquilo, sem informação. Super nenhuma. básico, todo branco. Eu queria ler esse desafio. A gente pode botar esse desafio pra gente aqui no nosso Instagram, @d.casapensada. A gente vai colocar uma foto nossa, coordenada com a nossa casa, algum ambiente da nossa casa. Mas eu vou ter que Que justificar. faça sentido, tá. Pode explicar. Mas fala assim, olha como esse ambiente tem a minha cara, Que minha legal. vibe é essa. Ah, É pra um fazer, desafio. você. É um desafio.
E você também, se você tem algum ambiente, você fala, isso aqui é minha cara mesmo, porque eu sou assim, manda pra gente sua foto, o ambiente da sua casa, ou se você quiser, posta no seu perfil e marca a gente, que a gente reposta, que a gente quer ver o quanto a sua casa tá em sintonia com o seu estilo de vestir também. E a gente pode também fazer um reverso disso aí. Se você quiser se mandar, quem tiver coragem, A gente reposta a lá. gente reposta e fala o que a gente imagina da sua casa pra você. Legal. Podemos deixar combinado? Adorei. Fica assim. E aí, dessa forma, a gente encerra mais um episódio do De Casa Pensada. E deixem lá seus comentários, interaja com a gente, pra gente, além de gratificante, é muito importante, tá Já bom? corre lá no Instagram pra ver o que a gente colocou. A gente espera vocês no próximo. Tchau, Até tchau. mais, tchau.